Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam. E Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos o 4º dia da nossa semana de liturgia com esta passagem do Evangelho, onde Jesus institui a Eucaristia e nos convida a fazer o mesmo, celebrar a Eucaristia. E é isto que nós fazemos, especialmente aos domingos em comunidade. Partilhamos do mesmo pão e do mesmo vinho. Isto é celebrado especialmente na liturgia eucarística. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. E nessa fase em que nós somos impedidos por amor à nossa vida e à vida de nossos irmãos, nós somos impedidos de celebrar em comunidade, de partilhar o mesmo pão e o mesmo vinho, de comungar do pão e do vinho em espécie, é muito importante que a gente conheça o sentido de cada momento da celebração, que a gente conheça o mistério de cada momento da celebração. E hoje, especialmente, nós vamos ver da liturgia eucarística. Na liturgia eucarística se repete todos aqueles gestos, aquelas ações, aquelas palavras de Jesus no Evangelho que nós acabamos de escutar. E é isso que nós vamos ver agora. Jesus tomou o pão e o cálice com vinho. É a preparação. Na liturgia eucarística é o momento da apresentação e da preparação dos dons. Momento em que oferecemos também ao Senhor tudo que somos, junto com o pão e o vinho, ofertamos a nossa vida. Pão e vinho representam a nossa vida, o que somos, já que ninguém consegue viver sem comer e sem beber. E representam também o que fazemos. Pão e vinho são frutos do trabalho do ser humano. Como nós podemos ver, em Cristo, toda a nossa vida adquire um novo significado, um novo sentido em Jesus Cristo. Pão e vinho adquirem um novo significado, se transformam em corpo e sangue de Jesus. E junto com eles, a nossa vida, tudo que somos e tudo que fazemos, adquire também um novo significado. A oração sobre as oferendas, pronunciada pelo ministro, coleta todas as intenções da Assembleia e as lança na oração eucarística que virá a seguir. O texto diz a seguir: Jesus deu graças. É a oração eucarística, o centro de toda a liturgia eucarística e da própria celebração. É o momento em que recordamos a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas não é só uma lembrança do passado, é algo que acontece aqui, agora, no momento da celebração. É atualização dos fatos. Na oração eucarística, nós começamos proclamando as maravilhas de Deus com o prefácio. O prefácio, além de ser recitado, ele pode ser cantado. Existem os benditos populares, que vocês já escutaram muitas vezes, especialmente aqui na catedral. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Temos o bendito eucarístico, que esse é proclamado especialmente pelo ministro ordenado. O Padre Kikita cantou muitas vezes esse bendito eucarístico, que eu acho lindo. Ó Pai Santo, tão bendito, o teu povo vem agradecer por Jesus nosso Senhor, Filho do teu bem-querer.
prefácio se encerra com o Canto do Santo, onde nós demonstramos a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento por essas maravilhas de Deus que nós proclamamos. Nós invocamos o Espírito Santo sobre as oferendas. É Ele quem transforma pão e vinho em corpo e sangue de Jesus. Nós lembramos a ceia de Jesus Cristo com os discípulos, quando dizemos que Jesus tomou o pão, o vinho, deu graças. Nós fazemos memorial, recordamos a entrega de Jesus por nós, quando dizemos, eis o mistério da fé, que geralmente é respondido com um canto. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós nos encaixamos na oferta de Jesus quando se diz, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E seguindo a oração eucarística, nós invocamos o Espírito Santo sobre a comunidade, o Espírito que mantém a unidade da Igreja, quando dizemos, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós intercedemos a Deus pela Igreja, intercedemos pelos irmãos falecidos, por todos nós, e terminamos glorificando a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o amém final, que demonstra a alegria de toda a comunidade em glorificar a Deus. E selamos tudo isso com o abraço da paz. Mas não é uma paz qualquer, só ausência de guerra. É a paz de Cristo, uma paz inquieta, uma paz de quem busca a justiça, de quem busca a vida para todos. É ouvir e ser portador das palavras de Cristo. A paz esteja com vocês. E o texto diz que Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. É a fração do pão, o rito de comunhão. É o momento em que nós vamos à mesa do banquete do Senhor partilhar o pão e o vinho consagrados. Nós vamos nos alimentar com o corpo e o sangue de Jesus e o fazemos em comunidade. Mas o momento da comunhão não é apenas isso. É um momento também de nós partilharmos todo o projeto de Jesus, partilharmos a sua vida, comungarmos da sua vida e nos comprometermos de verdade com a vida e o projeto de Jesus. E isso nós podemos fazer de casa. Nós não podemos comungar o pão e o vinho em espécie, mas podemos comungar da vida de Jesus. Podemos comungar de sua vida e de seu projeto, que é um projeto de vida, de solidariedade, de justiça. É o que ele nos pede e nos convida a comungar. A oração após a comunhão é o fechamento de toda a liturgia eucarística. Alimentados com o pão e o vinho, nós pedimos a Deus graças para que possamos viver no nosso dia a dia tudo que ouvimos e tudo que celebramos. É o momento em que nós nos comprometemos com a vida, com o projeto de Jesus. Nós nos comprometemos a sermos seus verdadeiros discípulos. Então nós vemos que a nossa impossibilidade atual de celebrar em assembleia, celebrar em comunidade, não nos impede de entrar em comunhão com o Senhor, de estar em comunhão com Ele, com sua vida, com seu mistério de salvação, com o seu Espírito, que é esse Espírito que nos alimenta e que nos dá força para a caminhada. E é interessante lembrar que enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam a instituição da Eucaristia, João nos apresenta um outro texto, o lava-pés. E é esse que eu vou ler para vocês agora. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto,
Pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. E ele continua. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão, eu sou o mesmo. Pois bem, eu sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Enquanto no texto da instituição da Eucaristia, Jesus diz: façam isso em memória de mim, no texto do lava-pés ele fala: eu vos dou o exemplo. Vão e façam o mesmo, como se quisesse dizer: tão importante quanto comer e beber do corpo e do sangue de Jesus é doar a vida pelos irmãos, é servir aos irmãos. O lava-pés nos mostra o significado da Eucaristia como serviço a Deus e aos irmãos. E nesse momento, o mais importante é cuidar da vida, da nossa vida e da vida de nossos irmãos. Ficando em casa, nós estamos protegendo não só a nossa vida, mas também a vida daqueles a quem amamos e daqueles a quem nem conhecemos ainda. Então vamos acompanhar a liturgia eucarística com o coração aberto, em comunhão com todos aqueles que se doam a serviço dos irmãos mais necessitados. Tive fome e me deste de comer. No momento da partilha, entremos em comunhão com todos aqueles que doam sua vida pelos irmãos, especialmente os profissionais de saúde, que doam a própria vida a serviço dos enfermos. Eis aí o lava-pés, o mandamento de Jesus sendo colocado em prática. Celebremos com alegria, participando da Eucaristia e lembrando que toda a nossa vida é liturgia. Basta que estejamos em comunhão com Jesus Cristo, realizando a vontade do Pai. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado vocês a mergulharem um pouquinho mais nos mistérios da celebração eucarística. E não deixem de assistir amanhã o último dia da nossa semana de liturgia. Fiquem com Deus e um beijo para todos.